Eu dormi muito pouco. Gente, a gente já está aqui no estúdio com o Jean Willis, aqui com a gente estava conversando um pouquinho sobre essas emoções, né, que transbordam aí com esse retorno. Bem-vindo ao Jornal PT Brasil, que bom ter você aqui. Obrigado, Amanda, obrigado por vocês terem me convidado para esse papo. É um prazer a gente te receber aqui. Bem-vindo ao Brasil, bem-vindo à Rede Povo de Comunicação. A gente estava conversando agora justamente sobre isso, como é que está sendo esse retorno para você, para sua família, para os seus amigos, e eu queria já que você contasse também como é que foi a festa ontem, né, no Eixão aqui em Brasília, uma recepção super bonita. Olha, os meus amigos e a minha família estão muito felizes, né, e mesmo pessoas que não são minhas amigas, assim, mas me conhecem e estão manifestando muita satisfação, muita alegria, muita esperança com o fato de eu ter voltado, porque esse retorno de nós, os exilados, ajuda a recuperar, né? Ajuda nessa tarefa de recuperar, de retomar a democracia. Porque se num país, intelectuais, artistas, pensadores, intelectuais públicos não podem exercer, e políticos não podem exercer sua função, em razão de ameaças de morte e de um assédio permanente, de assassinato de reputação, isso significa que a democracia ela não está funcionando bem. Então, a vitória de Lula, para mim, eu trabalhei muito por essa vitória, mesmo estando fora. Em Barcelona, por exemplo, a gente conseguiu reverter o resultado da eleição passada, em que Bolsonaro ganhou, dessa vez Lula ganhou a eleição. Então, a vitória de Lula significou para mim que sim, eu poderia voltar. Porque agora nós temos um governo que não está pactuado com o banditismo, né? Nós temos um governo que está tentando livrar as instituições democráticas dessa infiltração fascista que antes não havia nenhum movimento nesse sentido. Ao contrário, havia um movimento cada vez mais de cooptação das instituições, principalmente as de segurança, por esse fascismo. Então, não era seguro para mim, né? Muita gente, curioso, porque muita gente sabe, mas muita gente ainda não sabe o que me levou mesmo a sair do país, né? E aí é sempre bom lembrar que foram ameaças de morte que eu sofri. A primeira ameaça apareceu em 2011, mas elas se intensificaram muito a partir de 2016, quando eu assumi um certo protagonismo na defesa do governo Dilma. Na época eu não era petista, eu era do PSOL. Mas eu entendi naquele momento ali que se tratava de um golpe e que a gente precisava defender a democracia. Da mesma maneira, naquela noite do impeachment, para mim ficou claro que Bolsonaro emergia ali como um condutor, no sentido elétrico, dos ressentimentos, como condutor do ódio, como condutor da burrice, que, digamos assim, plasmou a extrema-direita. E, claro, daí, de 2016 até 2018, minha vida foi um inferno de assédio, de ameaças, de outras formas de violência, contra mim, contra a minha família, contra os meus. Em 2016, eu escapei de um linchamento nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. Eu fiz 17 denúncias à Polícia Federal, e a Polícia Federal pouco avançou naquele momento, porque também não havia um interesse da Polícia Federal, da direção da Polícia Federal naquele momento, de aprofundar essa investigação, porque é isso, havia um golpe em curso, eu era contrário a esse golpe, e, portanto, a violência contra mim, tudo que me tirasse do espaço público, ajudava a essa extrema-direita. E você saiu para salvar a sua vida, né? Para te manter vivo, e você afirmou isso várias vezes. O exílio, vivo em luta. Exato. O exílio ajuda a me manter vivo, claro, né? Embora você estivesse ali vivendo uma solidão profunda, né? Sim. Como você já comentou muitas vezes. O que te ajudou a suportar essa distância de casa, assistir o que acontecia no Brasil, que eu imagino a angústia, né? De não poder estar aqui diretamente atuando como parlamentar, como ativista, como cidadão. Como é que te ajudou a ficar vivo e ficar são olha, Amanda, eu sou muito resiliente, assim. Eu nasci na extrema pobreza e vivi boa parte da minha infância e adolescência
na extrema pobreza, tem uma vida muito parecida com a do presidente Lula, com a diferença de que eu sou gay e ele não, o que torna a minha vida muito mais complicada, porque num país homofóbico, então... Mas isso também me transformou numa pessoa muito resiliente. Agora, no exílio, o exílio é uma coisa dolorosa, sobretudo você ser expulso do seu país por essa forma de violência, você ter que recomeçar a sua vida, trabalhar, falar uma outra língua, traz uma solidão. A gente teve a pandemia, que foi um exílio dentro do exílio, que foi um horror para mim, foi uma das fases mais escuras e tenebrosas que eu vivi. E o que me salvou foi a minha dedicação às artes. Eu sou artista visual, eu pinto, desenho, e no exílio eu me dediquei a esse processo, e foi muito importante porque o exílio exige que você encontre algum lugar, sabe? E eu precisava encontrar esse lugar, e as artes foram me dando esse lugar, eu fui me refazendo como pessoa, como intelectual público, e isso me levou a uma exposição, a 3 exposições, na verdade. Eu fiz uma primeira exposição em Granollers, que é uma cidade da região metropolitana de Barcelona, num equipamento de cultura chamado Fábrica de Arte Rocambert. É um trabalho que eu tenho só com jornais, usando jornais como suporte. E depois eu fiz uma grande exposição no Palau de La Reina, que é um dos espaços expositivos mais prestigiados da Europa. E imagina, isso para mim era um grande acontecimento, porque eu comecei a pintar quando eu estava na Universidade de Harvard, como professor convidado, sob a pandemia. A pintura era uma forma de terapia, uma forma de me manter lúcido, mas ao mesmo tempo as pessoas foram gostando do que eu ia publicando, e enfim. E aí resultou nessa exposição, chama Desexílio, que vai vir para o Brasil, a gente vai trazer essa exposição. Então foi isso que segurou a onda. Claro que as novas tecnologias permitiam que eu visse minha mãe pelo vídeo, mas não é a mesma coisa de você estar com a sua mãe, de você abraçar a sua mãe. Então são 4 anos sem ver minha mãe, meus irmãos, sem ver meus 2 sobrinhos. Um deles nasceu durante o exílio e eu não conheço ainda pessoalmente. Então eu estou com muita saudade, minha família está com muita saudade, e era hora de voltar, assim, depois que Lula venceu as eleições e que a gente está unindo forças para reconstruir o Brasil, eu decidi que eu quero dar minha contribuição nessa história, entendeu? E por isso eu voltei. E tá aqui e tá no PT, viu, gente? Filiado ao PT também. A gente já vai falar um pouquinho sobre o futuro. Sim. Eu queria também pontuar que a filósofa Márcia Tiburi também teve que seguir o mesmo roteiro para salvar a própria vida, sim, né? Vocês que já eram amigos começaram a trocar cartas, né, impressões durante o exílio. Eu queria que você comentasse com a gente como é que foi essa comunicação, o que tinha em comum para a vivência de vocês dois, embora vocês estivessem em países diferentes, né? E eu queria que você também falasse um pouquinho do livro que foi resultado dessa troca de cartas. Maravilha. Esse livro, na verdade, assim, foi uma ideia da nossa editora, Lívia. Ela conversando com a Márcia, e Márcia falando para ela da dureza do exílio, né? Aí eu digo dureza no sentido mais amplo mesmo, assim. Dureza de grana, a dureza do frio, a dureza de se inserir no mercado, de ter trabalho. Enfim, a gente passou por uns perrengues muito sérios, e que bom que a gente teve muitos amigos. Uma dessas pessoas, Noêmia Boianoves, que me ajudou muito materialmente, assim. A Márcia me ajudou, e aí a Lívia, ao ouvir a Márcia contar sobre isso, ela falou: por que vocês já não escrevem, não trocam cartas sobre o exílio, a impressão? E aí Márcia me convidou, eu tinha prometido antes desse convite, escrever um livro com Elisa Lucinda, também uma troca de cartas. Aí eu pedi desculpas a Elisa, falei: olha, esse nosso projeto fica para depois, porque eu vou me dedicar a esse projeto com a Márcia. Porque a gente precisava refletir sobre o que é o exílio hoje, na contemporaneidade, que é diferente do exílio da ditadura militar. Ou seja, as pessoas exiladas na ditadura militar não tiveram a mesma experiência de exílio que eu e Márcia tivemos. Porque agora o exílio, na desterritorialização, a gente convive num outro espaço, numa second life, que é a internet, que nos faz presentes. Então a gente estava ausente,
mas presente na internet, nas mídias sociais, atuando de fora aqui. Então, a gente precisava refletir sobre isso, refletir sobre coisas assim que são dolorosas e bizarras. Por exemplo, o pai da Márcia morreu quando ela estava no exílio, e ela acompanhou o velório e o enterro do pai dela por um vídeo. E isso é muito, né, você fica pensando assim, bom, as novas tecnologias dão essa oportunidade, mas para a pessoa, por exemplo, não basta ver o vídeo, né? Aí a gente escreveu esse livro, chama-se O que não se pode dizer, e essa é uma frase do Theodor Adorno para definir o que é a filosofia. A filosofia é dizer o que não se pode dizer, e a gente decidiu nesse livro dizer o que não se podia dizer, o que as pessoas não queriam dizer. Então o livro é uma reflexão sobre o exílio, o livro é uma reflexão sobre as razões da gente ter saído do Brasil. O livro contém uma crítica, e uma crítica super pertinente, saudável, construtiva, às esquerdas no Brasil. Há uma certa homofobia, uma certa misoginia que impediu de nos escutar a mim e escutar a ela, quando a gente fomos os primeiros a notar esse movimento das placas tectônicas na base da pirâmide social, né? Quando a gente notou que alguma coisa estava acontecendo ali embaixo, uma cooptação das pessoas por esse discurso reacionário, conservador, homofóbico, racista, antissemita. A gente foi notando isso, claro, porque ela é mulher, óbvio, e feminista, então sofria esses ataques, e eu, um homem gay. Então, por isso, para a gente ficou muito claro. E a gente tentou dizer isso de todas as formas. Eu escrevi 2 livros. Escrevi um que chama Tempo Bom, Tempo Ruim, em que eu já fazia um diagnóstico sobre as relações das igrejas neopentecostais com a extrema-direita no Brasil, com a emergência da extrema-direita, e os vínculos dessa extrema-direita de agora com a extrema-direita que sustentou a ditadura por 24 anos. Ou seja, há uma genealogia aí entre esses 2 momentos, entre essas forças políticas. E depois escrevi O Que Será, que é um livro que eu falo da minha situação como defensor de direitos humanos, e um livro em que eu, mais uma vez, descrevi todo esse processo, como eu percebi, como eu dizia e como as pessoas não me escutavam, assim. E aí, quando eu digo as pessoas não me escutavam, não era só... eram os meus próprios colegas de bancada, sabe? A esquerda, ela, lamentavelmente, a gente precisa mais que nunca se renovar, entendeu? E entender determinados processos e transformações, metamorfoses na política que estão exigindo de nós um pouco mais de perspicácia, e de esforço para estar um passo adiante da extrema-direita, porque no momento a gente não está, a gente está 2 passos atrás. Então foi isso, a gente decidiu dizer tudo nesse livro. É um livro muito honesto, mas ao mesmo tempo um livro com rigor, digamos, não rigor acadêmico, porque ele não é um livro acadêmico, é uma troca de correspondência, mas tem um rigor nos autores que a gente cita, nas reflexões que a gente faz, e a maneira como a gente mistura e conta para as pessoas detalhes da nossa vida privada lá no exílio, com uma reflexão sobre estar no exílio e sobre todo o horror que nos trouxe até Bolsonaro, né? Esse horror também tem uma genealogia. A imprensa hegemônica tenta criar rupturas nessa genealogia, tenta deslocar as coisas como se elas não tivessem relação entre si, mas têm relação entre si, ou seja, desde as jornadas de junho de 2013, né, como consequência ou como decorrente do movimento da Primavera Árabe, do Occupy Wall Street, ou seja, um momento em que as mídias sociais ainda não estavam colonizadas da maneira como elas estão, o algoritmo era outro. Então, desde junho de 2013 até a vitória de Bolsonaro, todos os fatos aqui estão ligados. Essa história ela não pode ser separada. E tampouco o retorno dessas forças políticas reacionárias, a maior parte delas ligadas às Forças Armadas, a setores das Forças Armadas, que querem fazer política, que não querem ficar na caserna, né, e querem fazer política. Ou seja, a gente não pode deixar que esses elos desapareçam, porque a tendência
imprensa oficial é produzir apagamentos. E não só produzir apagamentos, como também responsabilizar quem lutou contra Bolsonaro pela ascensão de Bolsonaro. Exatamente. Então eu, como um comunicador, como um jornalista, um homem de comunicação, estou concluindo o meu doutorado sobre o tema da desinformação, das fake news, das teorias conspiratórias. Eu atuo bastante nas mídias sociais, tendo a imprensa hegemônica como foco, assim. Ou seja, essa imprensa ela é fundamental para a democracia, mas ela só vai ser fundamental se ela for devidamente criticada. Porque essa imprensa, ela também perpetra a desinformação. Vou dar só um exemplo aqui para, digamos, encerrar aqui essa pergunta. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa recentemente e divulgou o resultado da pesquisa dizendo que 52% dos brasileiros temem o comunismo, ou seja, que Lula... E assim, a Folha não perguntou a nenhuma dessas pessoas que correspondem a esses 52% da pesquisa se elas sabem o que é o comunismo. Se elas fazem distinção entre o comunismo no seu plano teórico, ideológico, ou seja, como um modelo de desenvolvimento econômico e social, do comunismo real, que foi implantado e que cometeu excessos, né, como, por exemplo, todos os crimes que Stalin cometeu na União Soviética, né. A Folha não pergunta se as pessoas sabem a diferença de comunismo e socialismo, não. É só, assim, pega esse significante vazio e utiliza para fins de desinformação. Então a ideia é dizer que seguir dividindo o Brasil, enquanto o Lula tenta suturar, né, costurar, essa imprensa tenta manter o país dividido. Então, dizer que 52% das pessoas temem que Lula traga o comunismo é desinformação. Porque não é verdade. Porque Lula não é comunista. Não é. Lula é um social-democrata. Os governos do PT não foram governos comunistas, nem na inspiração, nem tampouco na prática, né? Então, essa imprensa ela precisa ser criticada. Eu sei que meus colegas dessa imprensa não gostam. Jornalista é muito refratário à crítica, jornalistas são corporativistas, mas eu nunca fui corporativista e faço a crítica porque eu acho que é necessária que se faça essa crítica, entendeu? Que as pessoas que trabalham nessa imprensa se deparem também com um olhar sobre o trabalho delas, porque sim, elas perpetram desinformação. E como você falou, hegemônica, né? 5 famílias aí detendo todo o poder dos meios de comunicação e o jornalista é o único trabalhador que chama patrão de colega. Exato. Olha, o jornalista sempre, assim, é impressionante. Os jornais sempre saem com a cara dos donos dos jornais, né? E não das pessoas que ralam no jornal. Eu trabalhei quase 10 anos como repórter. E eu sei o que é você sair com 2 pautas para escrever, para fazer a reportagem, ou seja, ralar, ganha pouco, o jornalista ganha mal. Mas eu sempre tive consciência de classe, sempre soube do lugar onde eu vim, nunca tratei os donos dos jornais como meus colegas. Para você ter uma ideia, os donos do jornal que eu trabalhei, do segundo jornal, o jornal pertence à família de Antônio Carlos Magalhães. Agora você não imagina eu tratando Antônio Carlos Magalhães como meu colega, não é meu colega, né? Então eu acho que falta consciência de classe nos jornalistas. Há jornalistas que são abertamente pistoleiros da informação ou da desinformação, e há jornalistas que são desonestos intelectualmente. Agora também há muita gente boa trabalhando nessa imprensa hegemônica, muita gente que eu admiro. Não vou citar nomes aqui, porque eu posso esquecer de muitos, mas tem muitas pessoas que estão nessa imprensa hegemônica que eu admiro e acho que elas devem ter em algum nível da vida delas, alguma crise de consciência sobre o descompasso entre o que ela faz e o que o jornal publica. E depois desses anos todos aí também no exílio, nesse sofrimento todo, eu queria saber como é que você recebeu a notícia, né, do julgamento do Bolsonaro, né, que o tornou inelegível por 8 anos, e também analisar como é que isso foi noticiado. Vamos aproveitar que a gente está nesse assunto. Na Europa foi noticiado da melhor maneira possível, assim, porque os jornais europeus, que também são criticáveis, ou seja, porque também na Espanha a imprensa não é tão democrática, mais democrática que aqui, mas não é tão democrática assim, também pertence a famílias e a conglomerados, mas na cobertura sobre o Brasil,
ela sempre foi justa. Por exemplo, enquanto a imprensa aqui nunca chamou o Bolsonaro de um presidente de extrema-direita, toda a imprensa internacional tratava ele como presidente de extrema-direita, que é o que ele era, né? Então, a notícia da inelegibilidade foi, assim, tratada como um ganho para o povo brasileiro, um avanço para a democracia, e digamos assim, um sintoma da fragilidade dessa figura. Então, eu acho que com essa inelegibilidade, ele se torna mais fraco do que o que ele já está. Essa notícia para mim foi maravilhosa. Eu sou uma pessoa mística. Não deveria porque... eu digo não deveria porque eu estudei o marxismo, tive contato com o materialismo histórico, mas nunca consegui ser ateu. Então eu sou pisciano, sou baiano, sou uma pessoa mística. Então eu sempre soube, Amanda, que aconteceria uma justiça cósmica, né? Se a justiça dos homens falhasse, né? E que bom que não está falhando, a gente está vendo que ela está andando, haveria uma justiça cósmica. Os crimes perpetrados por Bolsonaro e por sua gente não podem ficar impunes. Em algum nível, essas pessoas vão ter que pagar pelo que fizeram com o país, né? E eu não falo só dos mortos da Covid, da política que ele empreendeu em relação à Covid-19, eu não falo do genocídio Yanomami, não falo de toda a campanha de mentira, de assassinato de reputação, de assédio, de acoso, o envolvimento com o banditismo, com as milícias, com o garimpo ilegal, tráfico de madeira, tráfico de drogas. Não falo só disso, né? Esse homem, esse sujeito e os seus filhos, eles fizeram muito mal ao país, eles envenenaram o país com ódio, entendeu? Envenenaram, eles produziram uma seita, e ainda tem muita gente que pertence a essa seita. Tem muita gente ainda vivendo uma realidade paralela, que ainda não acordou, que ainda acredita nesse crápula como um messias, né? E claro, essas pessoas, a maior parte dessas pessoas, integram realmente seitas cristãs, né? Então aí é um dos aspectos que eu analiso na minha tese de doutorado, que é essa sobreposição de seitas, né? Porque as pessoas pertencem a essas seitas cristãs neopentecostais, entregam a cabeça delas aos pastores. Os pastores são agentes importantes na propagação de mentiras e teorias conspiratórias. E essas pessoas, além de estarem isoladas nessas igrejas, ouvindo desinformação, elas estão também isoladas nas bolhas construídas pelo algoritmo nas mídias sociais. Olha só, tem mensagens aqui também dos nossos espectadores aqui. Grande Jean, Alberto Quironi lá de Roraima te dando as boas-vindas, Josi Gomes também, Jean de volta, Wanda Rosa de Oliveira, bem-vindo. José Negreiros dizendo que alegria, Jean Willis, estar conosco novamente no Brasil. Seja bem-vindo, querido professor. Obrigado. Antônio Gonçalves Pereira também, te dando aqui bom dia, as boas-vindas. Sérgio Aparecida, saudações petistas. Saudações petistas. Com certeza. O Paulo Roberto Carneiro também mandando um forte abraço, bom retorno ao Brasil. Neuci Jardim Teixeira também, PT Paraná, te desejando aqui boas-vindas. Nós amamos você, guerreiro. Lígia Faria também. Almeri Espíndola de Souza, seja bem-vindo. Você é nosso irmão querido. Bacana. E tem uma pergunta aqui também do Alberto Quironi. Sim. Se você está pensando em se candidatar no ano que vem, e aí eu vou aproveitar para emendar na minha última pergunta também, que você comentasse os principais desafios daqui para frente, como é que você pretende também apoiar a reconstrução, a retomada da democracia no Brasil. Muito bacana. Eu, em geral, não gosto de responder perguntas sobre o futuro, porque uma coisa que eu prezo muito na minha vida é a minha coerência. Eu sou um sujeito que busca ser coerente na minha vida privada com a minha vida pública. O meu comportamento como um intelectual público não é diferente do meu comportamento na vida privada. Ou seja, eu gosto da coerência e por isso eu não gosto de fazer afirmações que depois eu não cumpra, né? Mas o que eu posso dizer é que nesse momento, eu não tenho vontade nenhuma de me candidatar a nada, sabe? Nada. Não quero fazer campanha. Sou muito crítico também do eleitor, porque o eleitor não é só uma vítima, né? O eleitor também é um agente ativo, muitas vezes, na perpetuação da opressão, da desigualdade, porque a gente que se identifica com o mal,
a gente que se identifica com a beleza e aí vota no candidato só porque é bonito, a gente que se identifica com as suas necessidades básicas imediatas, e aí vende o voto, e há pessoas submetidas a regimes de terror de organizações criminosas que obrigam elas a votarem em determinados candidatos. Então eu não gosto muito de fazer campanha, porque eu não gosto, fazer campanha exige de você, de alguma maneira, dizer aquilo que os eleitores querem ouvir. E eu não sou esse tipo de pessoa. Uhum. Então, todas as minhas campanhas, a campanha de 2010, a campanha de 2014 e a campanha de 2018, diferente dos outros candidatos, eu dizia as coisas que muitas vezes os meus eleitores, aquelas pessoas que pretendiam votar em mim, não queriam ouvir. Eu dizia isso para elas. E eu não me importava. Não vai me votar em mim, não tem problema, não vote. Eu não nasci deputado, eu estava deputado, para mim não era uma necessidade absoluta permanecer no poder, nessa instância de representação. Então, nesse momento, eu não tenho vontade de me candidatar. Vou seguir como intelectual público, como jornalista, e no governo, eu recebi um convite do presidente Lula, quando eu estive com ele em Madrid. Ele disse que eu tinha que voltar. Jean Willis, você tem que voltar, o Brasil precisa de você. Muito, muito amável o presidente Lula, eu adoro ele, a gente tem um afeto um pelo outro, por tudo isso, né, essa identificação das histórias de vida. E ele disse, você tem que voltar, e você vai voltar para atuar no governo. Mas a gente não conversou sobre qual vai ser esse trabalho, né? Eu vou falar por mim, eu sou um cara interseccional, trabalho na interseccionalidade. Tem uma série de temas que me interessam, que são para mim os temas da política do século XXI, esses temas precisam estar articulados na estrutura administrativa do governo, né? E se eu puder colaborar com essa articulação, com esse trabalho, junto com a primeira-dama, por exemplo, eu farei, porque Janja é uma pessoa admirável e eu acho que ela tem uma vontade muito grande, não só a vontade como ela vem fazendo, de se deslocar desse lugar da primeira-dama, né, de ser só a primeira-dama. Ela quer ser uma mulher, uma intelectual ativa dentro do governo. Ainda que a imprensa aí hegemônica fique pegando no pé dela e dizendo que ela não teve um voto e que por isso ela não pode fazer isso, ela pode fazer o que ela quiser. Então, eu me imagino fazendo esse trabalho ali, muito mais perto desse núcleo aí do presidente do que em qualquer dos ministérios, porque já tem muita gente boa nos ministérios. Todas as pessoas indicadas para os ministérios são muito boas e sei lá, eu poderia ir, claro, trabalhar em qualquer ministério, ou desses que tenho identificação. O Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Cultura, o Ministério da Igualdade Racial, só que eu não acho que dessa maneira eu vou contribuir com aquilo que eu posso contribuir de verdade, que, sabe, eu tenho um acúmulo de experiência que eu fiz nesses 4 anos de exílio, de políticas que eu conheci, públicas, de figuras com as quais eu estive do cenário internacional, uma formação ampla mesmo, que eu acho que pode colaborar de outra maneira aí. Maravilha, gostei das informações privilegiadas aqui no Jornal PT Brasil. Jean, muito obrigada por ter vindo até aqui, Amanda. Bem-vindo de volta. A gente está com um monte de mensagem, eu vou separar tudo para mandar para você ler, receber esse carinho do nosso público aqui do Jornal PT Brasil. A gente está naquela. No Jornal PT Brasil, que todo mundo muito feliz aqui de poder te ouvir e te ver de novo aqui em solo brasileiro. Bem-vindo. Obrigado, vamos lá, gente. Bom trabalho pra gente. Obrigado pela acolhida. A festa de ontem foi linda, aqui no Eixão, em Brasília. Eu pretendo ficar morando em Brasília. Então, agradeço demais, assim. Eu estava muito tempo longe desse calor da multidão. O assédio, a mentira, o ódio buscam destruir essa relação da gente com as pessoas, né? Ver as pessoas como inimigas. E eu quero recuperar a minha relação com as pessoas. Eu gosto das pessoas, eu gosto de gente. Eu sou uma pessoa bacana e eu gosto de gente bacana. Então, muito obrigado pelo carinho. Obrigado, Amanda. Obrigada a você. Bem-vindo de volta.